Oi, eu sou o Gustavo Cunha e o quarto episódio da segunda temporada de Pacificador funciona como uma espécie de peça de quebra-cabeças narrativo, né? Ele liga, amarra ali pontas soltas enquanto estabelece ali fundações para revelações ainda maiores. É um episódio que revela segredos do passado para redefinir a nossa compreensão dos eventos do presente. A abertura do episódio nos transporta diretamente para o distante ano de 1990, uma época em que os mullets ainda reinavam supremos e o Christopher Smith era apenas uma criança tentando impressionar um pai que nunca seria digno da admiração dessa criança, né? A sequência de caça que abre o episódio é visualmente importante pelo que ela representa simbolicamente, né? A gente vê duas gerações da família Smith, o Wald, o Chris e o Keith, né? Unidos ali numa atividade que deveria ser sobre união familiar, mas que se torna uma demonstração brutal da natureza violenta e xenofóbica do Wald. O alienígena que eles encontram é uma criatura fascinante, né? Do ponto de vista de design e de outros pontos de vista também. Antes que você me pergunte, cara, eu não consegui encontrar nenhuma referência a um bicho assim nos quadrinhos, o que significa que ele provavelmente é uma criação original da série, né? Se você conhece esse bicho de algum lugar dos quadrinhos, por favor, deixa aqui nos comentários. O grande lance é que o alienígena tá carregando aquela espécie de maleta que vem a ser uma chave para a câmara de desdobramento quântico, e o mais interessante é o formato dessa maleta, né? Que lembra bastante o formato dos capacetes do Pacificador, né? O que indica que eles são feitos com tecnologia inspirada na tecnologia dessa maleta. No final das contas, a maleta é a origem de toda a tecnologia do Wald Smith, tudo que ele usou para construir essa carreira como um supremacista branco conhecido como o Dragão Branco. Essa revelação meio que recontextualiza completamente a nossa compreensão desse personagem, né? Ele não é o gênio maligno que a gente imaginava que ele era, mas sim um oportunista racista que construiu a própria identidade em cima de tecnologia roubada, né? Roubada de uma criatura indefesa, desarmada e ferida que ele matou a sangue frio. E mais uma vez o James Gunn nos faz ter emoções por seres feitos de CGI, né? O cara realmente tem o dom. Porque eu fiquei com muito pena desse alienígena, cara. Mas a grande ironia dessa revelação do início do episódio é que o Wald Smith, um homem que dedicou a vida, né, ao ódio contra o outro, contra aqueles que ele considera diferentes, né, ou inferiores, construiu toda a identidade dele, o poder dele em cima de tecnologia criada por aliens. E aqui cabe uma ressalva, porque essa crítica funciona muito mais no inglês do que no português. Deixa eu explicar. Acontece que o termo alienígena, né, vem do latim alienus, que significa estrangeiro, de outro lugar, ou o que pertence a outro, né? Ou seja, originalmente não tinha nada a ver com seres de outro planeta, né? Era um termo usado para designar alguém ou algo que não fazia parte ali do seu grupo, da sua terra, da sua cultura, enfim. Na ficção científica, o termo passou a ser adotado para nomear seres de outros planetas, porque eles, obviamente, né, são estrangeiros, são de fora da Terra. Então, no inglês, é muito mais comum usar esse termo alien para pessoas de outros países, né? Imigrantes, por exemplo. Uma coisa que não acontece no português. É por isso que a ironia fica muito mais explícita no inglês, porque o Wald fez toda a carreira de vilão supremacista dele em cima da tecnologia roubada de um estrangeiro, de um ser de uma outra raça, o que vai totalmente de encontro à filosofia de superioridade ariana dele, você entende? Essa revelação também serve para diminuir o Wald como uma figura ameaçadora, né? Ao longo da primeira temporada ele foi apresentado como um vilão formidável, um cara capaz de criar tecnologia avançada e liderar uma organização supremacista, e agora a gente descobriu que ele é fundamentalmente um parasita. Essa é a melhor palavra para definir ele, né? Alguém que roubou e se apropriou de algo que não criou nem compreende de forma verdadeira. Mais tarde no episódio, o Christopher comenta que o pai dele não era nada inteligente, na verdade, né? E quando a Adebayo pergunta como ele criou os capacetes, ele diz que essa é uma história complicada, e isso pode nos levar para uma teoria que começou a ganhar uma certa atração algum tempo atrás sobre esses capacetes. Porque, caríssimo gafanhoto, a revelação desse episódio 4 pode significar que a tecnologia dos capacetes do Pacificador talvez pertença a ninguém menos do que Orion, o filho do poderoso Darkseid, que foi criado em Nova Gênese. O Orion usa um capacete especial que suprime a raiva e as tendências violentas herdadas do pai. É claro que ninguém nunca relacionou o capacete do Orion com os capacetes do Christopher, né? Porque até agora se acreditava que eles tinham sido invenções da mente lunática do Wald. Mas se o pai do Pacificador roubou a tecnologia da câmara de desdobramento quântico de um alienígena,
de alguma forma ele também poderia igualmente ter conseguido roubar a tecnologia do capacete do Orion, entrando em alguma daquelas 99 dimensões que existem lá dentro dessa câmera. Vai dizer que não. James Gunn já deu a entender que o final da temporada do Pacificador vai deixar elementos que vão repercutir por todo o resto desse primeiro capítulo do DCU, né, que é chamado de Deuses e Monstros. Então, esse poderia ser aquele fiozinho da meada que vai efetivamente, né, trazer pra barca Apocalipse e Nova Gênesis, finalmente apresentando os novos deuses pro grande público. Velho, essa câmara de desdobramento quântico sempre foi um dos elementos mais fascinantes e inexplicáveis da série do Pacificador, né? O funcionamento dessa câmara, como visto ali quando o Christopher transfere ela para aquela cabana abandonada, é espetacular e conceitualmente aterrorizante, né? Porque a concentração de energia que se acumula antes daquela transferência, seguida pela explosão que cria uma rachadura na realidade, sugere que essa tecnologia opera em níveis de poder que poderiam facilmente destruir a realidade se ela for mal utilizada, né? O que poderia acontecer, cara, se esse dispositivo fosse ativado sem uma porta ali para conter a rachadura dimensional, né? Essa é uma questão particularmente perturbadora. A possibilidade de que isso pudesse despedaçar o universo inteiro é uma preocupação legítima, baseada no que a gente viu no tipo de tecnologia lá no filme do Superman, né? No qual a dimensão de bolso do Lex Luthor quase destruiu Metrópolis e toda a Terra logo depois. Uma das teorias mais intrigantes sobre essa dimensão ali dos sonhos, né, que o Christopher conseguiu acessar dentro da câmara de desdobramento quântico é a possibilidade de que esse universo alternativo seja, na verdade, uma versão da Terra X, uma realidade na qual os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. E se essa teoria estiver correta, cara, ela adiciona uma camada profundamente perturbadora à jornada do Christopher, né? Ele se apaixonou por uma versão da Harcourt que existe num mundo que é fundamentalmente maligno, né? Um mundo que representa tudo contra o qual ele deveria lutar, né? Essa revelação potencial serve como uma metáfora poderosa sobre como o fascínio pelo desconhecido ou diferente pode nos cegar para realidades que são horríveis. A Terra X tem uma longa história nos quadrinhos da DC, aparecendo pela primeira vez em 1973 e sendo explorada em várias histórias que vieram depois, né? Um mundo no qual a Alemanha nazista não apenas venceu a guerra, mas expandiu a sua ideologia para criar uma sociedade global baseada na supremacia racial e no autoritarismo. Então, se o James Gunn tá realmente incorporando esse conceito na série do Pacificador, isso sugere que a série tá preparando um confronto não apenas com vilões individuais, mas com ideologias fundamentalmente malignas. Eu confesso pra você que, pelo menos até agora, eu tô um pouco decepcionado com essa segunda temporada num todo e principalmente com a construção de personagens, né? A Lyoto Adebayo vem mostrando uma evolução de uma pessoa insegura para uma empresária confiante, mas em termos de história, velho, ela não parece ter uma função muito clara nessa segunda temporada, né? Além de ficar dando carona pro Chris pra cima e pra baixo. O Vigilante, que foi meu personagem favorito da primeira temporada, também tá sendo completamente deixado de lado agora, fazendo apenas algumas aparições de vez em quando, né? Pra soltar uma piadinha ou duas, mas nenhum desses dois personagens parece estar efetivamente ajudando a conduzir a narrativa como aconteceu lá na primeira temporada. O John Economos, por outro lado, né, passou a ser uma das figuras mais interessantes da série nessa segunda temporada pra mim. A revelação de que ele foi recrutado pela CIA aos 14 anos de idade, após hackear os sistemas dos caras, isso adiciona uma camada muito trágica ao personagem, né? Isso explica muito sobre a personalidade dele, a dificuldade que ele tem com relacionamentos, a tendência ao isolamento, a lealdade quase desesperada que ele tem àqueles poucos amigos que ele conseguiu fazer. Então, ser tirado da vida normal dele na adolescência e colocado nesse mundo sombrio da inteligência governamental moldou o personagem de algumas formas que a gente tá só começando a descobrir, né? O arco da Emilia Harcourt nesse episódio é talvez o mais tragicamente humano de todos, né? A manipulação dela pelo Rick Flag Sr. é um estudo de caso sobre como o trauma pessoal pode ser explorado para fins políticos, né? O Rick Flag Sr. identifica ali precisamente as vulnerabilidades da Harcourt, a culpa sobre a morte do Rick Flag Jr., a frustração profissional, a necessidade desesperada de propósito, e ele pega tudo isso e usa para transformar a moça numa arma contra o Christopher. Note que a afirmação do Rick Flag Sr. de que Amanda Waller colocou a Harcourt na lista negra pode ou não ser verdadeira, mas a eficácia dessa afirmação não depende dela ser verdadeira, você entende? Ela funciona porque confirma os piores medos da Harcourt, né, sobre por que a vida profissional dela desmoronou, e ao oferecer uma explicação externa para esses problemas e uma solução aparentemente simples, o Rick Flag Sr. consegue manipular a Harcourt a ponto de fazer ela atrair alguém com quem ela claramente se importa. Então, isso é brilhante,
né? E já que nós estamos falando dele, a menção casual ali do Rick Flag Sr. sobre como ele quebrou as costas é um exemplo perfeito de como James Gunn tá construindo esse universo cinematográfico dele de forma bastante coesa, né? Essa lesão ocorreu durante os eventos da série Creature Commandos, mais especificamente durante a luta entre o Rick Flag e o cara de barro nessa série, na qual o vilão quebrou as costas do cara de maneira bastante similar ao que o Bane fez com o Batman, e isso não foi um momento dramático isolado, né? Porque esse evento tá tendo ramificações que continuam a afetar o personagem aqui na série do Pacificador, né? Mostrando que o DCU do James Gunn tá comprometido com a continuidade, com consequências reais das coisas que acontecem. Mas é claro que uma das maiores surpresas desse episódio é a revelação dos verdadeiros poderes do Red Sun Wild, né? Até esse ponto, o personagem do Michael Rooker parecia ser principalmente um alívio cômico, né? Um caçador de águias excêntrico e levemente desequilibrado, que servia ali como uma paródia para apropriação cultural, mas o ritual que ele executa no final do episódio muda totalmente a nossa percepção do personagem, né? Usando ali o próprio sangue dele para desenhar uma águia no chão e entrando num estado de transe que faz com que o cara consiga localizar o Wiggly através de projeção astral, o Red Sun Wild revela que ele possui poderes sobrenaturais genuínos, né? Essa revelação é ao mesmo tempo hilária e perturbadora, né? É hilária porque subverte as nossas expectativas sobre esse personagem, isso é brilhante, e é perturbadora porque sugere que os métodos desse cara podem, na verdade, estar conectados a forças místicas reais. Essa transformação do personagem levanta questões muito interessantes sobre a natureza da espiritualidade e do poder místico no DCU. Se o Red Sun Wild realmente possui poderes sobrenaturais, isso sugere que existe uma dimensão espiritual na realidade do DCU que vai além da tecnologia avançada e das mutações genéticas, né? E essa dimensão pode estar mais presente do que a gente imaginava. Isso abre possibilidades para a introdução de elementos mais místicos no futuro, e isso é totalmente excelente. Mas o que importa para mim e para você é que no centro de toda essa complexidade cósmica e política tá o dilema profundamente pessoal do Christopher Smith, né? Ele se encontra ali dividido entre duas realidades, duas versões dele mesmo e duas versões da mulher que ele ama, né? A versão alternativa da Harcourt representa tudo que o Christopher deseja, né? Aceitação, amor, uma chance de recomeçar sem o peso dos erros do passado. Mas essa versão existe num mundo que pode ser fundamentalmente corrupto, um mundo onde a perfeição superficial mascara horrores profundos e imperdoáveis. A Harcourt do próprio universo dele, por outro lado, representa a realidade, né? Ela é complicada, é uma realidade dolorosa, mas é uma realidade genuína. Então, a escolha que o Chris tem na frente dele não é apenas entre duas mulheres, mas entre duas filosofias de vida, né? Ele pode escolher a fantasia, um mundo no qual os problemas não existem e onde ele pode ser a versão idealizada dele mesmo, ou ele pode escolher a realidade, um mundo onde os erros têm consequências, onde relacionamentos requerem trabalho e onde a redenção deve ser conquistada e não simplesmente encontrada no abrir de uma porta. Então, cara, mesmo que esse tenha sido o episódio que eu menos gostei nessa segunda temporada, ele demonstra como histórias pessoais e íntimas podem coexistir com conceitos cósmicos e multiversais sem que um precise diminuir o outro, né? A jornada emocional do Christopher não é menos importante porque está acontecendo ali num contexto de viagem dimensional, tecnologia alienígena. No final das contas, esse episódio é um exemplo de como construir uma narrativa em múltiplas camadas, né? É um episódio que entende que no centro de toda a grande ficção científica estão questões profundamente humanas, né? As viagens dimensionais, a tecnologia alienígena, tudo isso é muito fascinante, mas o que realmente importa são as escolhas que o Christopher vai fazer sobre quem ele quer ser e sobre como ele quer viver. Então, o episódio 4 coloca essas escolhas de forma muito nítida, né? Preparando o terreno para o que promete ser uma conclusão de temporada explosiva e emocionalmente tocante. Com a Emilia Harcourt aparentemente preparada para trair o Christopher, o Red Sun Wild revelando poderes místicos genuínos e as implicações cósmicas da tecnologia alienígena se tornando cada vez mais claras, Pacificador está se posicionando para entregar não apenas uma conclusão muito interessante para a segunda temporada da série, mas também para estabelecer algumas fundações muito sólidas para o futuro do DCU. Que assim seja. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você, para sua casa de quebra, ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.